E aí galera, beleza? Bom, no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês um tema que foi pedido por uma aluna do curso Spark Pro, que é sobre Object Tap. Ela queria saber como que você pode alterar maquiagem, LUTs e várias outras coisas clicando na tela, mas de formas diferentes. Então aqui se eu clicar na boca, ele muda a cor do batom, e se eu clicar aqui nos olhos, ele muda a cor das sombras, e se eu clicar na tela, ele altera o LUT. Então é bem legal, tá? É um recurso, não é muito novo, mas pouca gente conhece. Então eu quis trazer esse tema aqui para vocês, porque eu acho que vai ser bacana da gente aprender. Então eu vou fechar aqui esse projeto e vou criar um do zero para a gente começar a configurar essa lógica. Eu vou utilizar essa modelo aqui hoje. Ok. Bom, vamos lá. Primeiro eu tenho que explicar alguns conceitos para vocês, de quais formas a gente consegue utilizar para alterar. A gente tem uma função aqui no Spark chamada de Object Tap. Esse Object Tap, ele faz com que você possa tocar na área de um plane, um face mesh, um retângulo, alguma coisa do tipo, e realizar alguma ação. Ele é bastante utilizado também em jogos para que você faça o reset de toda a sua cena, ah, sem precisar fazer algumas configurações muito avançadas no seu jogo. Então, esse Object Tap é uma função bem legal e bastante utilizada. Bom, pessoal, primeiro eu quero pedir para vocês também para já deixarem o like, tá? Tem muita gente assistindo o vídeo, mas não está deixando o like. Então deixa o like aí e se inscreve no canal para ajudar a gente a crescer. Bom, vamos lá. Object Tap. Como que você pode utilizar o Object Tap? Primeiro eu vou criar aqui um Face Mesh. Eu vou utilizar aqui duas texturas, uma de batom e uma de sombra, e que inclusive são as que eu ensino nos filtros sobre como criar make. Então tá aqui as duas texturas, eu vou selecionar as duas, ativar o No Compression, para que não aconteça compressão e ela não perca qualidade na hora que eu for utilizar no Instagram. E beleza, tá aqui o nosso Face Mesh. Eu vou criar um material para esse Face Mesh, esse aqui vai ser o material Retouch, ele vai ser o Retouch da nossa pele. Então eu vou colocar aqui embaixo, Retouching 25%. Agora eu vou criar o nosso Face Mesh Sombra. E agora eu vou criar o Face Mesh Batom. Ok, vou criar o material sombra e material batom. Ok. Bom, vou desativar o do batom primeiro, para que a gente possa trabalhar apenas no Face Mesh aqui da sombra. Então, primeiro eu vou alterar ele aqui de Standard para Flat. Como vocês sabem, o Standard reflete a iluminação aqui da nossa cena. Já o Flat não, ele mantém as cores o mais reais possíveis. Então, recomendo que vocês utilizem o Flat. Ok, agora a gente já tem aqui a nossa sombra e a gente pode começar a fazer a alteração. Bom, a sombra geralmente vocês utilizam aqui na textura e coloca a cor que você quiser aqui, né? Coloca aqui em Blend Mode como Multiply, né? E aí, a cor que você colocar aqui, ele vai se aplicar em cima da modelo. Mas o que a gente vai fazer hoje é diferente. Eu vou utilizar aqui no Alpha para que ele faça o recorte apenas na área da sombra. E aí eu vou controlar essa cor aqui através do nosso Patch Editor. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, uma cor, Color, e a cor que eu defini aqui, ele vai aparecer lá. E a nossa sombra está fazendo o alfa, então estou fazendo o recorte para a gente. Ok. Então vamos lá, vamos criar um sisteminha para que a gente consiga passar várias cores. Para isso eu vou utilizar aqui o Option Picker. O Option Picker a gente consegue colocar até 38 opções. Então a gente pode colocar várias cores aqui e passar aqui para o nosso patch. Vou deixar com 5 e aí eu vou alterar aqui embaixo para Color. Agora a opção que tiver aqui em cima é a opção que ele vai passar ali. Então se essa aqui, por exemplo, for rosa, esse aqui verde, ele já ficou verde ali, e azul, amarelo, esse aqui pode ser um azul claro. Ok, então se eu for alterando aqui, ele vai alterando a cor que está sendo aplicada na minha sombra ali.
Beleza, como que eu posso fazer essa mudança? Aqui a gente pode fazer de dois jeitos, mas isso depende bastante da quantidade de coisas que você quer utilizar na sua cena. Então, se você estiver querendo utilizar a mudança tanto da sombra quanto do batom, eu recomendo que você utilize planes. Eu vou até diminuir um pouco a opacidade aqui, que essa sombra está muito forte. Ok? Então, eu vou utilizar aqui planes. Eu vou criar um plane, esse plane aqui dentro do Face Tracker. Ok. Agora eu vou subir ele um pouquinho, o Y 0,04. Ok. E agora eu quero esticar ele para que ele fique mais ou menos na área dos olhos. Então eu vou alterar aqui a escala. A escala de X, que é a lateral, eu quero aumentar ela um pouco, então eu vou pôr 1,5. E essa aqui eu quero diminuir um pouco, então eu vou colocar 0,6. Ok, está pegando mais ou menos a área dos olhos. E agora eu vou criar um material novo aqui para o meu material invisível, porque o meu plane vai ficar invisível. Então, qualquer material que ele tiver aqui, shader type, tanto faz. A gente vai colocar a opacidade dele em 0 e desativar as Advanced Render Options para que ele não bugue com nenhum outro material que a gente esteja utilizando aqui no nosso filtro. E beleza, já fiz aqui a configuração, meu material já está aqui. Eu vou deixar um pouquinho visível só para que vocês consigam acompanhar onde ele está. E agora eu venho aqui no meu plane, Interactions, Create e Object Type. Ele vai criar para mim automaticamente esse patch aqui. O que vai acontecer é que toda vez que eu tocar aqui, ele vai reconhecer aqui no Object Type. Então agora eu vou colocar aqui um counter que vai fazendo a contagem e passando as opções aqui no meu Option Picker. E quando eu ligar, eu vou clicando e ele está mudando para a gente agora a sombra que está lá atrás, né? Beleza. Agora a gente pode ir para a nossa parte do batom. Eu vou colocar ele visível de novo. Vou colocar aqui o meu batom como flat. A textura a gente vai fazer aqui embaixo. E o alpha aqui eu vou colocar o meu batom. Ok, já está ali o meu batom. Aqui eu vou fazer uma outra forma para que seja um pouquinho diferente, para que vocês possam acompanhar também. E eu vou criar uma variável aqui do tipo if then else. Então vou alterar aqui para color. E o que eu estou dizendo é o seguinte. Eu quero que seja ou vermelho ou rosa claro. Então quando eu clicar aqui, ele vai fazer essa alteração para mim. Vamos colocar aqui como multiply. E já está alterando o nosso batom ali. Ok, eu vou fazer da mesma forma agora, eu vou criar mais um plane, eu posso duplicar esse plane aqui, e vou colocar esse aqui como plane olhos, esse aqui como plane boca. Esse aqui, pelo contrário do outro, ele precisa estar embaixo, então eu vou colocar aqui a posição dele negativa, e vou manter o mesmo tamanho, porque vai ficar mais fácil na hora de clicar. Então a gente vai utilizar o mesmo material, e aqui nesse plane a gente vai Create, Object Type. E quando eu ligar aqui o meu Object Type nesse if then else, ele vai criar automaticamente um switch para a gente. Então, quando eu tocar aqui, ele está fazendo a alteração já da cor do meu batom. E aqui em cima, ele está fazendo a alteração aqui da minha sombra. Bom, e se eu tiver um LUT? O LUT você pode colocar por Screen Tap, por exemplo. Então, se você fez o preenchimento, criou um novo material, material LUT. Material LUT, Flat. Como vocês sabem, o canvas do LUT sempre tem que ficar atrás, aqui acima do Face Tracker, para que fique atrás e não sobreponha o que a gente tem aqui no nosso Face Tracker. E é importante que vocês também criem um Face Mesh com a textura do rosto aqui do Texture Extraction, para que você consiga utilizar o LUT juntamente com o Retouch. Não vai ser o nosso caso aqui, eu vou estar utilizando um LUT no formato, no modo de Multiply. É importante que vocês desativem também as Advanced Render Options, e eu vou pegar a textura aqui do meu LUT e eu vou fazer de um jeito diferente. Eu vou passar por Option Picker também a cor. Então posso colocar aqui Color. Eu vou colocar azul, laranja, amarelo, laranja escuro e um verde. Ok, então a gente vai passando aqui, ele vai aplicando sobre tudo.
Beleza, esse aqui eu quero fazer com screen tap. Então eu vou pegar aqui, criar um screen tap e ligar num counter. Então tá ligado aqui. Quando eu clicar fora dessas caixinhas, ele vai mudar a cor aqui. E quando eu clicar nas caixinhas, ele vai fazer a alteração para mim do que está aqui dentro, tá? Tá muito forte esse LUT. A gente vai utilizar a técnica que eu ensinei para vocês de como suavizar e alterar a opacidade de um LUT no vídeo anterior. A gente vai dar um unpack. A gente vai pegar as informações aqui do RGB, né, dessa nossa cor aqui. E agora a gente vai fazer um pack novamente, vector for, para que a gente consiga controlar esse último campo aqui, que é o campo da opacidade. E agora a gente liga aqui. E a gente pode controlar aqui a nossa opacidade. Então, se for 1, ele vai ficar ao máximo. E 0, ele vai desaparecer. Eu vou colocar aqui bem fraquinho, 0,3. Então, vou clicando, ele vai alterando ali para mim. Se eu clicar aqui, ele altera o batom. Se eu clicar aqui, ele altera a sombra. O que eu vou fazer agora é no material invisível e retirar toda a opacidade para que suma ali os botões que a gente criou, né? Então, a gente clica aqui em cima, ele faz a alteração, clica aqui, ele altera, e clicou em qualquer outro lugar da tela que não seja esses dois planes aqui, ele vai alterar o nosso LUT que está rodando aqui atrás. E também, caso vocês queiram, você pode criar aqui um Slider UI, tá? Você tem que desativar o campo do Facebook. Slider UI. Pode colocar aqui e ligar aqui para que você controle qual é a força do seu LUT que vai estar se colocando sobre a sua câmera aqui. Bom, pessoal, basicamente é isso, tá? Se vocês gostaram, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal e também ativar o sininho para vocês receberem as notificações. Então, valeu, galera, falou e até o próximo vídeo.